Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Hoje nós vamos estudar o item 3 da lição 4. Deus é triuno. O item 3 diz unicismo, uma heresia antiga na atualidade. Mas antes de iniciar essa leitura, para que depois a gente faça a leitura, discorra a leitura seguidamente, sem interrupção, eu gostaria de trazer aqui duas informações interessantes e estão na descrição do vídeo. Uma é sobre o termo trindade. O termo trindade, ele foi usado por Teófilo de Antioquia, no ano 160, 170 depois de Cristo, por volta desse período aí. A palavra trindade vem do latim trinitas e significa três em unidade. E eu gostaria de falar também sobre o Credo de Atanásio, que está na descrição do vídeo. É um documento que reafirma a fé na Trindade, na divindade de Jesus e na encarnação do Verbo. Atanásio foi bispo de Alexandria no século IV. Então esses homens aí do primeiro, do segundo século, 160 depois de Cristo já é o segundo século, e século segundo, terceiro e quarto, foram séculos que a igreja primitiva ela combateu muitas heresias, conforme nós estamos estudando. Estava assim consolidando o catecismo, da igreja, o ensino da igreja. Então o Credo de Atanásio é um documento que reafirma a fé na Trindade, na divindade de Jesus e na encarnação do Verbo de Deus. Atanásio foi bispo de Alexandria no século IV. Então eu te convido a dar uma lida no Credo de Atanásio, que está na descrição do vídeo. Eu vou deixar ali também o link onde você pode encontrar o Credo de Atanásio. Eu quero ler mais uma coisinha sobre o Credo de Atanásio. O Credo de Atanásio é o mais abrangente dos credos da igreja primitiva, provavelmente porque foi escrito muito tarde em relação ao início da igreja, Foi escrito no século IV. Foi criado para combater as controvérsias teológicas que atormentavam a igreja. Contra os seguidores de Ário, Atanásio e outros pais da igreja primitiva insistiram que Cristo foi gerado e não criado. Então essa informação é importante, interessante, para enriquecer a aula. Essas informações estão na descrição do vídeo. Agora vamos fazer a leitura. É só para poder dar um destaque no Credo de Atanásio. O Credo de Atanásio afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, ou seja, não foram criados. São iguais em glória e majestade, são onipotentes, são Deus, são Senhor. Na Trindade, nenhum é o primeiro ou o último, o maior ou o menor. Não existe hierarquia entre as pessoas da Trindade. Crer e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é tanto Deus como o homem. Então ele também está confirmando ali a encarnação do Verbo de Deus. E ele está colocando essas condições para que a pessoa tenha uma vida e a experiência da salvação baseada na sã doutrina, na doutrina bíblica. Unicismo. 3. Unicismo. Uma heresia antiga. Desculpa, irmãos. 3. Unicismo. Uma heresia antiga na atualidade. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente, de forma sutil e por meio da música.
Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus. Isso não é um mero jogo de palavras. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, mas místico. Espiritual implica em comunhão, que implica comunhão. Aqui no vocabulário, a lição traz o vocabulário cognoscível, é aquilo que pode ser conhecido. Então, esse conhecimento ele não é cognoscível, a gente não tem acesso a ele. Ele foge da nossa compreensão. É pela fé que você vai entender a respeito do assunto. Que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza do Pai e do Filho. João capítulo 10, versículo 30. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa. Mateus 11, 27. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Né? Número 2. Uma reflexão bíblica. O que dizer de pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte. Alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Assim, convém lembrar que ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas. As emoções caíram com a natureza humana no Éden e não servem como instrumento aferidor da doutrina. A Bíblia é a única fonte da doutrina e não as nossas emoções, pois somos norteados pela palavra na direção do Espírito Santo. Aqui é só um comentário breve, que é importante mesmo a gente ficar bem atento a respeito das músicas que são cantadas na igreja. Muitas vezes essas músicas têm uma melodia bonita, traz todo um envolvimento, um instrumental, mas às vezes ali a gente tem que analisar a letra da música, se a letra da música está de acordo com a Bíblia. O problema é que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento bíblico, aí passa, a pessoa não consegue filtrar. Por isso é importante a gente estudar a Bíblia, porque a música pode ser linda, mas se ela está em desacordo, se ela está em desacordo com a doutrina bíblica, a gente tem que tomar cuidado, não é? Número 3. A posição oficial. O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde a sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Temos um manifesto oficial contra o unicismo e o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. A maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. A importância dessa decisão é para evitar que se adore a outro Jesus, um Jesus falso, diferente do revelado no Novo Testamento. Mas devemos destacar que não somos contra os unicistas, mas contra o unicismo, a doutrina desviante. Devemos manter contato respeitoso no dia a dia com essas pessoas, embora discordando de suas crenças, com mansidão. Segunda Epístola de João, versículos 10 e 11. Sinopse 3, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Então, muitas doutrinas que negam a divindade de Jesus, tantas coisas, nós vamos até ler na revista, né? Vamos estudar sobre, e são doutrinas que
estão se repetindo, não é verdade? Desde aquela época até hoje, é como diz aqui, ó, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Eu li na última aula, eu vou ler novamente, o unicismo e o unitarismo. Unicismo. Deus é uma pessoa única, que se manifesta de 3 formas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é Deus, mas tem hora que ele é o Jesus, tem hora que ele é o Espírito Santo, tem hora que ele é o Pai. Então, quer dizer, igual eu até brinquei na última aula, ele troca de roupa, né? Ele vai, de acordo com a situação, ele troca de roupa, ele usa ele se reveste do Pai, ou do Filho e do Espírito Santo, se manifesta como Pai, ou como Filho, ou como Espírito Santo, mas é a mesma pessoa, é uma pessoa só. E a gente refutou isso, e dentre as passagens, né, Jesus mesmo disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixando bem claro que são 3 pessoas diferentes. O batismo de Jesus também diz isso, que, né, mostra isso, aquela passagem mostra essa separação: Jesus batizado, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba, e uma voz do céu, que era a voz de Deus, dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Então essas passagens mostram que há uma distinção. Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas, combatendo essa colocação do unicismo. E tem o unitarismo. Eu até falei para a gente lembrar lá do conjunto unitário, lá da matemática, né? O unitarismo é que Deus é um só, é um único ser. Jesus até existe, mas ele é um grande profeta, mas não é Deus. Então nós temos aqui o unicismo e o unitarismo. E assim é o que a revista vai trazer aqui agora no auxílio doutrinário. Então, repetindo a sinopse 3, o unicismo, embora seja uma heresia antiga, também está presente na atualidade. Eu até mostrei a capa aqui, né? Auxílio doutrinário, em negação do unicismo, do unitarismo e do triteísmo. Triteísmo são 3 deuses. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam 3 modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as 3 pessoas são distintas. Nós acabamos de comentar sobre isso. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, né? o conjunto unitário, né? Negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos as referências aqui. Também negamos o triteísmo, 3 deuses, ou seja, a existência de 3 deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro. Há um só Deus e que não há outro além dele. Todavia, para nós, há um só Deus. Essa doutrina monoteísta tem implicação para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheço a ti, só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A conclusão da aula diz assim: a introdução do credo de Atanásio, que está na descrição do vídeo que nós comentamos no início da aula, e você pode ler depois. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. E aí ele continua. O credo, são muitas linhas, é um texto bom para ler, vai demorar uns minutinhos para ler, e ali você é capaz de ir separando as doutrinas que ele vai mencionando, as doutrinas bíblicas. Porque o credo de Atanásio também ele foi escrito para combater as heresias que estavam negando
a Trindade, negando Jesus como homem, a divindade de Jesus. O problema é que agora continuando a leitura. O problema é que os unitaristas separam a substância e os unicistas confundem as pessoas e assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Então os dois cometem esse erro. Um diz que um separa a substância, ora é o Pai, ora é o Filho, ora é o Espírito Santo, mas é o mesmo Deus. E outro diz que existe um só Deus e que Jesus e o Espírito Santo não são Deus, né? não tem divindade. Então aí essas heresias acabam, a gente acaba tendo argumentação bíblica agora para poder refutá-las, como nós lemos aqui, refutar com amor, né, irmãos? É trazer explicação, trazer uma argumentação com inteligência, nada de agressividade, né? Como eu falei para os irmãos, a autoridade não é gritar, falar alto, né? Isso não é autoridade. A autoridade ela virá pelo poder do Espírito Santo e da Palavra de Deus. Revisando o conteúdo, o que indica o termo Echad em Deuteronômio 6,4? O termo Errad em hebraico, né, Echad para a gente aqui, em Deuteronômio 6,4 indica que o monoteísmo judaico cristão não contradiz a Trindade. Eu até li aqui para os irmãos, vou trazer novamente, como está escrito no hebraico: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Shema, ouve Israel, Adonai Eloheinu, Senhor Deus nosso, Adonai Errad, Senhor único. Aí lá em Deuteronômio 6,4 está escrito: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E nós lembramos que esse Errad, ele é único, ele expressa uma unidade composta, como uma dúzia de ovos, por exemplo. É uma, mas é composta por 12 ovos, uma dúzia de ovos. Então essa é a unidade composta. Então quando fala que Adonai Errad, que o Senhor é único, é um Deus único, mas aqui traz a ideia de uma unidade composta. E aqui nós fazemos a aplicação de que a Trindade está implícita aqui. Porque se Deus fosse único do unitarismo, que só Ele mesmo e não tivesse mais ninguém, né, ali na pessoa divina, então Ele, em Deus, né, então Ele, o termo seria Yashid ou Yahid, que é o único da unidade absoluta, igual nós demos o exemplo na última aula, o único filho de Abraão. Isaac é o único filho de Abraão. Toma Isaac, teu único filho. Esse único filho aí é Yashid. Por quê? Porque era o único de unitário. Agora aqui, Eloheinu Adonai Errad é o Senhor nosso Deus único, mas uma unidade composta. Número 2. Cite 4 evidências no Antigo Testamento em favor da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eis que o homem é como um de nós, Gênesis capítulo 3, versículo 22. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem, Gênesis 11, versículos 6 e 7. O Espírito Santo aparece alternadamente com Javé e com o anjo de sua face. Isaías, capítulo 63, versículos 8 a 14. A pergunta número 3. Quais as passagens do Novo Testamento mais contundentes em favor da Trindade? A grande comissão, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A distribuição dos dons espirituais. A bênção trinitariana ou a bênção
apostólica que menciona as três pessoas, a unidade da igreja, a obra da salvação, e eu gostaria de acrescentar aqui outra passagem muito contundente em favor da Trindade também, que eu acho que ela é pertinente, é o batismo de Jesus, né? Onde as três pessoas estão presentes ali. Número 4. Em que consiste o unicismo e quais as principais heresiarcas dessa heresia? Aqueles que criaram as heresias são os heresiarcas, né? Lembra dos patriarcas? Aqui tem os heresiarcas, aqueles que deram origem às heresias. A heresia consiste em negar a Trindade. Os principais heresiarcas representantes desse movimento foram Noeto, Praxias e Sabélio. E a lição está considerando que o unicismo está presente em músicas por aí e que nós precisamos prestar atenção a respeito disso, porque é uma música que não está de acordo com a doutrina bíblica, não é uma música que deva ser apreciada pelo verdadeiro cristão, pelo cristão bíblico, pelo cristão que baseia sua vida na Bíblia, na doutrina dos apóstolos, na sã doutrina do Novo Testamento, né? que é a doutrina que nós cremos da Nova Aliança. Número 5. O que João 17,3 mostra em relação à salvação? Essa passagem mostra que a salvação envolve duas pessoas distintas e que conhecimento não é cognoscível, mas místico, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. O conhecimento não é cognoscível, está além da nossa compreensão, não pode ser conhecido, é algo que a gente vai receber pela fé. A Trindade a gente vai receber, a Bíblia revela a Trindade, mas nós vamos receber que Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus. Nós vamos receber isso pela fé na palavra de Deus, pela fé naquilo que o Senhor Jesus nos apresentou, por aquilo que está no Novo Testamento, na Nova Aliança. A Trindade foi revelada no Novo Testamento. E isso é algo que excede a nossa capacidade de compreensão. E isso é muito bom. Por quê? Porque se eu compreendesse Deus totalmente dentro do meu raciocínio, Deus seria menor do que o meu raciocínio. Mas eu sou criatura e Ele é o Criador. E todo louvor, toda honra e toda glória deve ser dada a Ele, ao nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, irmãos, nós terminamos essa lição, terminamos esse estudo sobre a Trindade. Conforme eu disse para os irmãos, eu coloquei esses vídeos, além de estar na playlist dos vídeos da Escola Bíblica Dominical, está também na playlist no módulo 7, que é o estudo sobre a Trindade. Se for pertinente, depois eu vou trazer mais alguma coisa sobre a Trindade Divina, para a gente poder enriquecer. Mas nós falamos muitas coisas, irmãos. Nós falamos muitas coisas, falamos sobre o credo do Atanásio, o credo de Atanásio, falamos aqui sobre o unitarismo, unicismo, né? Falamos aqui sobre a Trindade satânica que vai se manifestar na época da grande tribulação. Nós trouxemos aqui um conteúdo muito substancial para a nossa formação cristã em relação à doutrina bíblica da Trindade. Compartilhe esse estudo com irmãos e amigos e com todos aqueles que gostam de estudar a palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.